história desse templo, né? Bom, esse templo, ele, lá naquela elipse da mesa, tem sido lá 10 de janeiro de 1989, né? Foi a primeira tentativa que o Wilson fez de abrir esse templo. Em Araguaína, não aqui, em Araguaína. Em 89 ele veio com um grupo de 5 pessoas, um carro. A esposa dele e mais 3 pessoas. Chegando aqui, ele, da banda de Araguaína, acabou parando aqui no Setobá, que na época que tinha a polícia rodoviária, né? E como ele tem um histórico da família dele de Marabá, ele sempre passava por aí e dizia que olhava essa terra com vontade de abrir um templo, né? E um dia chegando lá em Brasília, no tempo de mãe, tia Neiva pegou e falou para ele que o lugar era dele, para ele vir abrir esse templo. Então, em 89, ele veio com esse grupo de pessoas, ficaram aqui pouquinhos dias, não conseguiram ficar, e de 89 até 90, houve mais umas 2 tentativas. Uma delas, a família dele que morava em Marabá, uma irmã veio ajudá-lo, veio outras pessoas que vinham de Marabá no domingo para cá para atender, mas também não deu certo, ficou poucos dias. Nesse intervalo, ele se separou da mulher dele, né? Dália, e a primeira esposa dele. Dália, de certa forma, eu já conhecia desde pequeno, porque a minha família e a família dela conviveram juntos para poupar. Então eu já conheci. E por tabela também um pouco do Will, porque ele casou com a pessoa. Na separação, ele acabou casando novamente com a e fizeram outra tentativa de vir para Araguaína abrir o tempo. Aí venderam uma casa que tinha, chegaram aqui, alugaram ali na beira da BR, onde hoje é o supermercado Santo Antônio. Lá era uma casinha pequena, alugaram lá, colocaram o tempo, e naquele tempo se comprava uma terra aqui bem mais barata, né? E comprou essa chácara. E para iniciar aqui, mais ou menos aqui no rumo de Pajé, por aqui, antes tinha uma cruz bem aqui, mas o cupim acabou comendo. Ele, com um plástico preto, né, aquela lona preta, fez ali umas árvores e colocou 3 troncos e uns bancos de madeira do lado de fora. Alguém chegava, sentava, entrava debaixo da lona e era tendido um tronco. Não deu certo. Foram embora. Ele começou a construir aqui embaixo 2 cômodos, não chegou nem a botar janela nem porta, só fez os 2 cômodos, botou palha em cima. E eu, em 89, fui ajudar a abrir o templo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E quando eu entrei para a doutrina, eu falei que ia ajudar a abrir o templo. Ficaria 1 ano em cada lugar. Fiquei 1 ano certinho em Campo Grande. Quando eu retornei, o Wilson convidou uma família que era meus amigos para vir ajudar ele aqui. E esse rapaz aceitou e me chamou. Era com o Wilson, que eu já conhecia,
E no dia, a família era um casal e duas crianças pequenas. E chamou também um outro rapaz, um doutrinador. Aí no dia 3 de fevereiro de 1990, nós saímos de Brasília para cá. Nesse tempo a BR, o ônibus entrava de um lado do lado, rodava para sair do outro. A gente gastava quase 3 dias para chegar aqui. E assim foi. Chegamos aqui no dia 15 de fevereiro de 1990. E foi a outra tentativa de manter, de abrir o tempo. Começamos no meio de uma mata, que isso aqui era uma mata alta, não era no Cerrado do Altar esse hoje não. Era uma mata bem grande mesmo, bem densa mesmo. O setor, para você ter uma ideia, ele não vinha aqui. A última casa era bem lá embaixo. Coletivo para vir para esse setor, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Fora isso, se fosse de pé até a Vila Couto. Quando nós chegamos aqui, a esposa desse outro menino começou a chorar. Porque nós chegamos no meio do nada, no deserto, não tinha nada. E estourou os meses que ela ficou aqui. E começamos a destravar, a colocar energia, que tinha que puxar energia de quase 1 quilômetro aqui, ó, a última casa. Fomos progredindo um pouquinho e o Wilson já tinha dado isso. Bem aí onde é o tempo mesmo, tem de madeira. Né? Só que como não terminou, só começou, a gente chegou e já passou a atender esse dia. Só que durante o dia e a semana, dava muito cachorro por aí e entrava, porque a tábua do chão era quase 100 metros, vago por baixo, na areia. Com o passar do tempo é que o pessoal, a gente conseguiu o pessoal de Guaraí, eles faziam aqui, e aos poucos, depois de uns 4, 5 anos, é que a gente conseguiu pela primeira vez rodear aquelas tábuas com tijolos. Tá? Quando nós chegamos, nos alojamos ali embaixo, nesses 2 cômodos, nós passamos, começamos a limpar, que realmente era uma mata. A gente saiu da casa que tinha aqui para chegar aqui, a gente roçou e passou para chegar aqui onde eu estou. Tá? E uma dificuldade tão grande, mas tão grande, porque eu cheguei aqui novinho. Eu tinha estudado, feito magistério. A minha sorte foi que, no ano que eu cheguei, inaugurou a escola que até hoje eu trabalho. Depois é que eu fui para a cidade, eu fiz tudo, e estou lá até hoje. E a gente vivendo numa situação de uma pobreza tão grande que hoje o que a gente tem, comparado àquela época, não tem nem como comparar. Tá? A situação era tão triste que uma vez alguém veio aí e quis dar um saco de farinha para cima. E isso pega, isso queria pegar farinha. Então, a situação era bem brava mesmo. Alguns anos depois, eu creio que já tinha uns 8, 10 anos que eu estava aqui, o Beto da Chameita veio aqui. Vindo do Nordeste, ele passou aqui. Lá debaixo daquele pé de piqui, a gente tinha colocado 2 forquinhas assim, 3 paus, que até uma tábua era difícil para a gente conseguir.
Para vocês terem uma noção de como era a nossa situação aqui, o Beto sentou nesse pau, ficou horas olhando tudinho. Aí ele pegou e falou assim, gente, parece que a luta de mamãe, até os paus, a pobreza parece que era igual. O Beto falou isso. Tá? Não foi fácil de trabalhar isso aqui, materialmente e espiritualmente. Porque hoje, ninguém vê mais um paciente chegar aqui amarrado. Ninguém vê um paciente, a gente está dormindo, 2 da manhã, chega um paciente aí com 4, 5 homens segurando ele e não dá conta. A gente acordar de manhã cedo e ter gente morrendo aqui na porta. Literalmente morrendo. Para se ter uma prova, Helena, está aqui, olha. Um dia nós acordamos 6 da manhã, as mãos da Helena estavam deitadinha, o tempo não era assim, numa calçadinha que tinha estreitinha, simplesmente podre. Que a gente não podia pegar nela, não era que a carne soltava. E naquele tempo a lei também era mais grande, a gente internava as pessoas. Os mentores pediam para internar a pessoa, que era a única forma daquela pessoa se curar. Era ficar internada aqui e não sair. E a gente internava com toda a nossa dificuldade, mas a gente ainda conseguia fazer isso. Foram inúmeras pessoas que passaram aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá? Alguns que pela primeira vez na minha terra não tinha, hoje já tem jeito, mas naquele tempo lá para Minas, para Brasil, não se usava rede. Quando chegou um paciente todo amarrado de rede, fizeram um bolo dele assim de rede e amarrou. Aí depois que eu fiz, mas por que eu amarrei? Porque a rede não tinha como ele se debater e se machucar. A espiritualidade trabalhava de uma forma tão assim, que chegava esses pacientes aí desse jeito, incorporava-se um preto velho, desse jeito, o preto velho falava, desamarra. E o paciente não agredia ninguém, desse jeito. Era a condição que hoje tanto se prega no Vale, humildade, né? Essa condição que se prega, naquele tempo não se pregava, era inerente a nós, porque não tinha nem como nós não sermos humildes, passando o que passava. Hoje a gente subiu um pouco do pet, né? E as coisas não sei porquê, não flui como fluía naquela época. A gente se ver, sentir as coisas e não ter cisma de trabalhar. A parada que tinha aqui, inicialmente, eu e Cida, e a esposa do homem, tinha 2 crianças dele e 2 discípulos. Ou eu incorporava ou o outro incorporava, não tinha outro. Porque alguém tinha que ficar olhando. Os meninos ali para não comer areia. Às vezes, estava certo de vir uns 3, incorporava 2, ficava 1. E a quantidade de pacientes, desde os primeiros dias desse tempo, sempre foi assim. Quantas vezes eu vinha, porque eu sempre liguei, sempre fui mesmo. Quantas vezes eu não vou não. Eu não vou atender esse tipo sozinho. 20 pacientes ali. Mas aí passava um pouquinho, o velho dava um jeitinho, eu ia, sentava ali, dava 11, dava meia-noite, mas atendia pedindo, depois ainda ia para o espaço, ia para a cura. E a gente foi progredindo na parte espiritual e física. E a gente
lutava e não desenvolvia ninguém. Nós passamos cerca de 1 ano e meio, quase com 7 meses, a família e o rapaz que veio junto com nós, com 3 meses ele não aguentou, foi embora. Com 7 meses a família foi embora. Ficou eu, o Wilson e Cecília. Não desenvolvi aquele tanto de paciente. O Wilson conversava, eu puder falar, mas nenhum desenvolvia. Há 1 ano e meio, mais ou menos. Até que, um dia, nós lá embaixo, na casinha que tinha na área, tinha capinado, estava tudo sujo, carinha lá embaixo pretinho. Chegou 2 homens, e nós com medo deles, né, mais ou menos meio-dia. Aí chegou com a conversinha mole, querendo descobrir alguma coisa, e nós com medo. Aí um deles falou assim, mas você não sabe aqui onde faz os trabalhos assim, não? Aí foi que o negócio foi clareando, aí nós, não, é aqui mesmo, é o Vale do Amanhecer. Aí esse homem pegou e foi falar que ele morou em Brasília, ia no Vale na época da tia e tudo. E começou a vir, e foi a primeira pessoa, ele e o amigo dele. O amigo dele sumiu no mundo, não sei o que virou, se ainda vive ou não. E os dois, os primeiros se desenvolveram. Um se chamava João Batista, se não me engano, ou José Batista, e o outro se chamava Faustino, pai daquela moça lá. Aí foram as primeiras pessoas a se desenvolver. E a partir desses dois, começou as pessoas a desenvolver. Mas nunca, durante uns 15, 20 anos, nunca passava de 20, 30 pessoas. Era sempre isso. A gente falava assim, meu Deus do céu, é só desenvolver que vai embora. Desenvolvia, mudava para outro lugar. Desenvolvia, mudava. E nós nessa peleja, o Wilson, tentando construir, porque para quem não conheceu o Wilson era o tio Patinhas do Vale. Tio Patinhas não, aquele que vem, né? O professor Pardal do Vale. E teimoso, que eu mais ele vivia, eu brigava, ele nunca brigava. Porque tudo tinha que ser do jeitinho dele. Aí depois foi que chegou o Pérez, a Ciolina, João Couto, o Marquinhos. Era tão bom a questão espiritual que a gente trabalhava. Quando o Marquinhos chegou, por exemplo, cadê o Marquinhos? O Marquinhos, para vocês terem uma ideia, eu falo, isso não é para me acabar, não. Era assim naquela época. Charles, ele chegou a beber, foi? Quem? O Marquinhos? Nunca. Não. Carinha de menino. Oh, pensei que era beber cachaça. Eu também. O Marquinhos, ele morou depois e construiu ali embaixo mais outro barraco, 2 barracos de tábua. Aí o Marquinhos morou com eles. Para vocês verem como os mentores trabalhavam naquela época, e eu vou depois explicar o porquê que mudou. O Marquinhos, quando ele morava ali, uma vez eles entraram lá e roubaram. Aí, Cagual, o que ele vai fazer? Corre no preto velho. E naquela época, o preto velho parece que tinha assim a lei era a mesma. Só que o povo não vivia com a lei debaixo do braço, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Funcionava mais a lei crística, amor. Com amor tudo pode. E assim, os aparatos, que nós éramos o quê? 5, 6 aparatos naquela época, os aparatos não tinham medo.
de sentar no trono e deixar o mentor trabalhar. E não saía da lei, não. Marquinhos roubaram as coisas dele lá embaixo. Foi lá no trono, no preto velho. Meu filho, está em tal lugar, assim. Vai lá, tá assim. Marquinhos, vai, tá lá. No meio da mata que tinha. Bar de chuva. Barra de chuva e as coisas lá. Preto velho falava, eu lembro de uma vez que chegou um paciente aí, quebrando tudo. A gente tinha uma certa liberdade, não sei, a gente também não deixou se corromper, né? Quando eu falo a gente, eu falo eu. E esse paciente quebrando tudo. De ser assim um caboclo, a gente fala, quem estava desincorporado faltava pouco escutar o estralo do chicote lá no lombo, sedava. Então a gente tem que aproveitar esses momentos como está aqui hoje e dizer assim, a gente tem que parar com esse negócio de que, tá na lei, tá na lei, isso pode, isso não pode. Faz vergonha a gente entrar dentro de uma indução e começa a Nifa não senta aí, Nifa não faz isso, Nifa não faz aquilo. Gente, não importa. O que importa é que está sendo feito com respeito, com amor às coisas. Porque o que menos se vê hoje é amor e mais discussão para ver quem é que está certo. Né? A gente vai se afastando um pouco. Muita gente se afasta, é por isso que você começa a ver essas coisas. Não é por outro motivo, não. É porque aquilo que era a essência, que é o amor, deu lugar-se à lei. Que, na verdade, se temos 200 pessoas que 2 conhecem a lei, os outros 198 fingem que conhecem, para combater o outro. E não é assim que funciona. Então, a pobreza que a gente fez aqui nos obrigava, de certa forma, a acreditar mais, a respeitar mais, a ter mais acesso, a ter tudo isso. Eu já fiz várias tentativas, eu acho que não é para sair, de escrever um livro com todas as histórias que eu convivi aqui, porque são, agora no dia 20 de fevereiro, faz 36 anos que eu estou aqui, né? Então tem muita história. Tanto histórias tristes, histórias difíceis, como histórias cômicas também. Tá? Uma cômica. O tempo dessa altura do chão, por baixo todo mundo entrava, a primeira coisa que se fazia quando chegava, o Faustino, era sair com a lanterninha caçando para ver se não tinha cobra. Que às vezes tinha. Né? E o cômico é, um certo dia, eu e mais uns 2 aparados no trono, sentamos e começamos a atender. E a gente não parava no trono, tá? A gente sentava no trono, mas pulando um lado, pulando o outro, e o povo lá na frente pensando, a energia hoje está boa. Mas pulando, não era porque era tanta pumba que subia pro povo. Aí, o Wilson, quando começou a falar, o que ele fez, foi aqui no mato e arrancou, cortou. Negramina. Uma planta que chama negamina. E forrou o tempo. E eu tenho alergia a cheiro. Menino, esse trem cheirou dentro desse tempo. Aqui tem um cheiro tão forte, tão irritante, que quem tem enxaqueca basta passar perto. E o Wilson fez isso. Aqui tinha uma outra história também, que todo ano era sagrado. Uma vez por ano ia dar formiga no tempo. Aquelas que chamam formiga de correção, né? Elas entravam, que não ficava ninguém nada. Tá?
Enfim, essa é mais ou menos a história, que não vamos alongar muito. Em 2000, o Wilson não permitia que a gente fizesse, quem está aqui mais tempo, a senhor não sabe, a gente não trocava um véu daquele se ele não falasse, não desse a ordem, não era? Não botava um prego. O templo, ele era já de tijolo, não era desse tamanho. Aquela parede ali onde tem aquelas colunas em cima do banco dele, parece, aqueles bancos, o templo era dali até a parede onde tem a entrada dos castelos de função e do sal. Ali era o templo. A altura era em cima da coluna, essa aqui em cima do banco. Ele dava mais ou menos um pouco mais alto que essa janela ali, que era a parede assim. O Wilson, ele foi sozinho, não tinha quem ajudasse, ele ia dando um jeitinho. E chegou assim uma época que para levantar o templo um pouco, ele usou um macaco. É aqueles macacos tipo jacaré, ele ia levantando, cargo por cargo, cargo não, bigota por bigota, botando um cargo de ferro em cima para sustentar ela, para ela aumentar. Isso provisoriamente acabou ficando aí um par de anos. Até depois que o filho acabou. Ainda tinha esse telhado que o povo tinha medo de entrar. Eu creio que o Manel já andava aqui nessa época naquele telhado da igreja, né, Manel? O povo entrava, eles prestavam mais atenção no telhado do que no trabalho, porque eles tinham medo. Era o telhado inteirinho do templo sustentado por uns caibinhos assim em terra. Os caibos em cima das colunas. E a parede da frente caiu. E o Wilson não deixava a gente fazer, se ele não tivesse presente. Aí, como já tinha mais gente, o Wilson viajou, foi para Brasília, ia passar lá 2 semanas. E eu peguei e falei assim, agora é a hora. A parede de fora do templo é ali onde tem aquela parede assim, em cima da mesa evangélica, uma parede para cima, ali era a entrada do templo. E ela estava caindo. Eu falei, agora ele vai viajar. Aí eu chamei o povo. Nessa época tinha Romano, Marquinhos, já tinha mais gente. Lavane, se não me engano. Gente, ele viajou. Vamos arrumar isso aqui que dá tempo. Enquanto eu estou lá, se eles chegarem, não deixam arrumar. E nós começamos. Nós pegávamos de manhã e ia até 1 da manhã. É verdade. Aí aquela parede nós tiramos assim, só o lugar certinho, fizemos dentro dela uma viga para derrubar a parte de baixo. E fazendo, para dar tempo. Quando nós estávamos já finalizando, ele adiantou a viagem. Nós estávamos terminando de fazer uma viguinha lá para poder derrubar a parede. E ele chegou e se alinhou, que o povo estava tudo aí ajudando. E pegou a marreta. Vou ajudar também. O Wilson vai cair tudinho, não pode não. O Wilson vai cair, o povo começou a cair, para o seu teatro, começou a descer. Aí o Wilson está caindo, Wilson. Até que cai no tijolo, bem perto do pé dele. Aí foi que ele largou. E a partir desse dia, ele me chamou e falou assim, olha, que eu chamo para me ajudar, ninguém tem. Se tu chama, vem. A partir de hoje eu não boto um prego nesse tempo mais. Construção aqui é contigo. E foi quando a gente conseguiu arrumar mais um pouco de tempo, porque realmente eu chamava um povo vinho. Aí o Wilson, o telhado daquele jeito, aí tem que arrumar. Foi quando nós fizemos esse barracão,
Esse barracão aqui foi feito, nós pretendíamos fazer um 1º de maio, assim, muito grande, não foi, Marquinhos? Uhum. E nós construímos esse barracão aqui. Na época o Misael estava aqui, muita gente. Nós construímos lá em Guaraí, combinou que ia ter o 1º de maio aqui, os adjuntos da região iam vir tudo para cá, o Pérez lembra, lá. E agora nós não temos nem lugar para botar esse fogo. De janeiro até o maio, nós terminamos de fazer esse barracão, esse piso aqui, eram umas 10 da noite, mas no dia, o 1º de maio, 2 dias antes. Tudo debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Aí tá. O que aconteceu com o 1º de maio? Parece 2 ou foi 3 pessoas de fora. E chuva. Não foi igual essa de hoje, não. Era chuva. Não teve 1º de maio. Não, nem teve a 1º de maio. Aí depois fizemos esse pajé aí. Um dia a vovó Catarina me chamou do próprio. Aí falou assim, meu filho, porque direto o preto vai me chamar no próprio. Meu filho, tem que chamar o povo e arrumar isso aqui. Mano, não tem dinheiro, como vamos fazer? Aí um dia, tantas me chamaram, porque eu, para fazer alguma coisa, não fazia. Um dia a vovó Catarina pegou todo me chamou. Meu filho, tem que arrumar isso aí. Quando eu abri a boca para falar, vovó, cadê? Ela falou assim, olha, aquela chuva. Na próxima ele vem junto. Aí, eu peguei e planejei direitinho, convoquei o povo para uma reunião no outro domingo, 3 da tarde. Convoquei o povo, planejei. Eu levo, combinei já com todo mundo, eu levo lá para baixo. Trono, bota aqui, cura, linha de passe faz nesse banco. Planejei tudinho, mesa evangélica, eu não vou levar. Aí pedi autorização, me deram, e eu pedi uma parada para se preparar, para incorporar para João 19, para mim pedir permissão e orientação. Né? O dia que o pai João 19 veio, estava a Solina, eram 3 pessoas. Estava uma parada, Solina, o Marquinhos ficou na porta, 2 envolvidos, se eu não me engano, ou entrou? Não me lembro mais, acho que eu fiquei na curiosidade. Foi, mas ficou lá. Aí o pai João Gerardo falou, não, vai fazer assim, fazendo nós, sem eu perguntar, mas a mesa não é. Eu já tinha planejado não trazer. E assim fizeram. Organizamos aqui, fechava a TNT. Foi na indução a incorporação? Foi. Eu tava. Tava. Se eu não me engano, teve um que ficou na porta. 2 vai entrar, um ouvindo assim. E Tiãozinho me prometeu assim, meu filho, você cuida daqui que eu cuido de lá. O dinheiro é comigo. Tiãozinho. Foi um período que nós gastamos 1 ano para reformar. Foi um período que toda hora tinha um preto velho aqui, um preto velho ali. Quantas vezes, eu praticamente não vejo nada incorporado, vejo quando estou incorporado. Quantas vezes eu via gente assim, junto, preto velho chegava, dava orientação, Tiãozinho vinha, brincava, animava o povo. E foi o melhor período que eu vivi dentro da doutrina Vale do Amanhecer, foi esse 1 ano de reforma. Para iniciar a reforma, mudamos para cá, agora vamos descer o telhado. Viemos um grupo, sempre teve um grupo grande. Viemos um grupo
para descer o telhado para começar. Qual foi o doido que tinha coragem de subir nesse telhado? Nenhum. Subia. Aí o Thales pegou e deu a ideia assim, não, a gente aluga os andaimes, né? E vai tirando aqui por baixo sem ter que subir. Alugar como se não tem dinheiro? Não, tem um lugar que aluga por 30 dias. Pois então. E assim começaram a fazer essa reforma. Descer no telhado. Eu tenho pelo menos umas 5.000 fotos dessa reforma. Para contar a conversa. Eu mandava vir lá de uma loja que tem aqui na Vila Norte, tem tanto saco de cimento, tanto disso, nem um centavo. Quando era no sábado, eu tinha para ir lá pagar. O único sábado que eu não tinha para ir lá pagar, que eu tinha que levar R$500 na época lá, aquele pau que hoje está seco ali, ele era bem pequenininho. Eu almocei e sentei debaixo do pau. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a loja. E lá pensando comigo, sozinho lá. Aí chegou um senhor, e esse eu não vou dizer quem é, porque ele tem alguém dele por aqui. Chegou um senhor que estava começando a desenvolver. Parou uma caminhonete lá naquele pé de pique, lá de cima e desceu. E veio onde eu estava. Sabe, Deus, vem cá só trazer uma coisa aqui para ajudar. Pegou na minha mão assim, ó, e eu fechei a mão, fiquei com o dinheiro na mão, e ele pegou, subiu de novo, pegou o carro e foi embora. E eu doido que ele sumisse para me contar. Aí a hora que ele subiu lá, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Tião, garantiu que vinha estar aqui. Vamos embora, pagar o álcool. Tá? Era assim que as coisas aconteciam. Realmente era isso. Tá? O Marcelo, porque aqui foi assim. Começou a reforma de um grupo muito grande. Aí depois desse grupo começaram a vinha outros. Aí chegou a vez do Marcelo chegar, foi quando estava fazendo as vigas, aquelas que tem lá assim, que pega lá do Pai Santa Branca e vai até cá assim. Gente, se vocês verem, a arapuca mesmo, que é de tremer as pernas, que se foi feito para fazer aquelas vigas, o Marcelo em si, lá em cima daquelas vigas, que foi uma engenharia que só mesmo uma orientação espiritual, porque não existe uma coisa daquela. Aquela arapuca que foi feita ali dentro para construir lá em cima as coisas. E nós passamos anos fazendo isso. Não teve, a não ser um martelinho na unha de vez em quando, não teve nenhum acidente, nada. Tá? Começamos com 0 centavos. Na época, a obra, até hoje eu tenho no meu computador, no meu HD, nem no computador não existe mais. O balanço da obra, tudo que chegava, eu anotava. Tudo que dava, entrava no livro caixa. Nós gastamos 116 mil e alguma coisa. Quem começou com 0. Naquele tempo, 116 mil era muito dinheiro, hoje é quase nada, né? Mas fizemos. Tá? E todos, não foi uma pessoa que viu, todos. Para se ter uma ideia, aquelas pedrinhas, quem é mais novo aqui, não sabe, mas aquelas pedras no chão foi ideia da Luciana, que a gente foi pegar no lixo. Era lá num lugar que o povo da marmoraria jogava, era um parente dela, e nós ia pegar no lixo. Tinha vezes nós íamos com o carro nessa época tinha do Rocha, tá no porta-malas de carro no Brasil. E botava aí. E quem 90% daquelas pedras, sabe quem colocou no chão? As mulheres. 90% delas foram as mulheres. A Vânia, ela ali. A dona Vilma, quem conhece a dona Vilma? Eu. Dona Vilma, todos conhecem, né? Sim.
Tem aquela senhorinha doutrinadora franciscana. Ela trabalhava naquelas pedras que a família dela ficava, essa tia é doida. Aquelas escadarias que tem na frente, que a gente chama de o pé de pai, tá vendo? Eu tenho foto do navio uma trepada lá em cima pregando pé de naquela parede. Uma senhora. E tem um lugar que é especial, que quem colocou a maioria das pedras no chão foram as crianças. Eram uns 8 meninos, da Tatiane, da Helena, sei que eram uns 8 meninos, tudo pequeno assim, e ficavam bagunçando, querendo ajudar. Aí um dia eu invoquei, o tio Bruno no meio deles, também era desse tamanho. Um dia eu invoquei e falei assim, você quer ajudar? Bota aqui dentro, no Castelo do Silêncio. E eles foram, saía com cimento até na alma. Mas eles botaram. Tá? Tá bom, vamos Dá pra você contar na pintura, né? Que nós as mulheres também ajudamos muito, né, querido? Quando terminou, Aí a gente pintura, ampliou mais. aquelas figuras que tem ali dentro, nós não tinha dinheiro para comprar, por exemplo, assim, nós abraçamos em Brasília, daquele coisa que tem lá no rancho, era um absurdo. Nós fazemos. Aí eu, Milton, Sidney, fazendo forminhas de gesso, inventando, fizemos. Aquelas coisas tudinho, fomos nós que fizemos, fazia formas de papelão. Tá? Pegava o papel, uma obra de arte mesmo. Fazia as formas de papelão para fazer aquilo tudo ali. Por exemplo, esse lá foi o irmão da Tatiane, né? Aquela lá da cura. Da cura foi o irmão da Tatiane e o ministro Jacoaci. Os outros, eu nunca fui artista, mas até aprender a pintar, eu aprendi. Aquelas pinturas que tem ali, tipo aquilo, até hoje tem eu lá ainda, né, Marcos? Na parede assim da mesa, a cabeça do jaguar. Eu pintei aqueles oxós que tem na parede. Eu saía daqui, tinha vez que 10 da noite, eu encomendei pela internet. Eu fui para comprar em Brasília, no tempo mais. Só que na época, uma cabecinha daquele de oxós era 75. Eu não dou conta mais. Aí o filho do Wilson pegou e falou assim, não, mas vou te dar um monte de presente. Eu disse, comprei silicone, fiz uma forma, falei, eu faço. Aí fui fazer. E agora eu vou pintar? Nunca tinha pintado. Passava horas, tinha vezes que parava à noite, pintando um por um. Pintei, que eu achava tudinho assim. E eu tudinho fomos nós. E pensa no cara que ligava. General. Ele. Era o Imetro. Recebeu um apelido de Imetro. Quando já tá chegando perto, né? Isso já tá Era o fazendo Imetro. Já arrumava. Ou o martineiro não faz. Cansei. Vamos lá. A que me enfrentava era a dona Vilma. Porque ela já me conhecia da escola, que ela trabalhou hoje em dia. Ela que enfrentava. Mas a questão não era nem jogo, porque eu não admito assim. Até hoje eu sou assim. Mudei muito, mas assim, eu não admito fazer uma coisa mal feita. Se vai fazer, passa tudo. Aí dentro desses banheiros que eu não posso mais, eu ganhei uma pá de massa. A pessoa nem tá aqui mais no Jaguar, mas o banheiro já. O banheiro, esses banheiros aí faziam medo, a gente entrar dentro. E ele fazendo, arrumando, e a gente tentando. E ele botando do mesmo jeitinho que tava. Não, fulano, assim não. Eu voltava, tava do mesmo jeito, tijolo de ponta pra cá, pra cá. Assim não, vou fazer direitinho. Pegou uma colher de massa, meteu nessa palha, ele saiu na minha cara e tudo. Foi embora e nunca mais me ajudar. Falei, tudo bem, mas vai fazer bem. E olha aí, tá? Então é a minha história desse tempo. Tá? O Félix, se eu não me engano, ele foi o segundo. Um dos primeiros doutrinadores, né?
Hoje ele é o mais antigo que tem. O Faustinho, que é o pai da menina ali, ele foi embora para Brasília no tempo, aí ficou por lá. Aí ele veio aqui uma vez, andou na casa de todo mundo, foi na minha casa, sentou uma tarde inteirinha lá comigo, passou uns dias aqui. Quando chegou lá de volta em Brasília, o papai falou, já despediu, pô, vai rapaz. Aí ele foi. Tenho muita história, eu conheço muita história, Silmina. Ela pega aí, velho. Das férias. Já já terminou. Degustação. Acende as velas.